Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado, 3 de maio, isso mesmo, 3 de maio. E claro, dia de jogo do Fogão, Bahia e Botafogo, 9 da noite, Premier, faixa 4K do Sport TV, com transmissão, com narração da Renata Silveira, que é pé quente, né? Então quem sabe o Botafogo consiga aí a sua primeira vitória fora de casa. Vamos falar já do jogo. Começando, né? Querem uma boa notícia? A boa notícia é que o jogador Dudu, agora ex-Cruzeiro, né? Rescindiu o contrato com o Cruzeiro, com a Raposa. Não será jogador do Botafogo, né? Acho que a maioria da galera não estava curtindo a ideia e, ao que tudo indica, o Dudu vai virar casaca, né? Vai para o Galo, vai para o Atlético Mineiro. Ele acertou essa rescisão ontem com o Cruzeiro e ainda vai receber 15 milhões de reais, que é o que ele receberia aí de salários até o final do ano, né? Acertou um parcelamento, né? Que beleza, né? Que beleza. Ficou pouquíssimo tempo lá na Toca da Raposa e muito provavelmente jogará no rival, no Galo, tá? O Santos demonstrou ali um certo interesse, o Botafogo fez uma sondagem de leve, mas não avançou, né? Muito bom isso, porque a gente já discutiu aqui durante a semana o Dudu, um excelente jogador, mas que nos últimos anos não tem performado, né, à altura daquele Dudu que a gente conheceu no Palmeiras, enfim, ali no seu auge antes, né, da lesão que ele teve. O Grêmio também era uma equipe interessada, inclusive a gente soube que o próprio Filipão, né, o Filipão que hoje é uma espécie ali de coordenador técnico, né? O técnico é o Mano Menezes. O Filipão chegou a ligar para o Dudu, né? Ele que foi técnico do Dudu lá no Palmeiras, para convencê-lo de jogar lá no Tricolor Gaúcho, mas ao que tudo indica, o Dudu nem vai precisar fazer mudança, né? Continua em Belo Horizonte. Então, uma boa notícia, porque eu acho que não seria o melhor investimento para o Botafogo nesse momento. Vamos lá, galera. O dia de ontem foi marcado pela chegada do troféu do Super Mundial, né? Troféu, aliás, belíssimo, né? Que estava lá na Argentina, visitou a sede do Boca Juniors, visitou a sede do River Plate e agora está no Rio de Janeiro. E claro, né? Primeiro clube do Brasil a receber foi o Fogão. E o Botafogo fez, né? Deu a ideia, né? Deu a ideia para a FIFA e foi, aliás, muito bem recebido lá pelos dirigentes da FIFA, a ideia do Botafogo de apresentar o troféu numa comunidade do Rio de Janeiro, né? A Bastos Tavares, né? Ou Tavares Bastos, Tavares Bastos, no Catete, né? Uma comunidade ali muito simpática, né? E que recebeu o Botafogo de braços abertos. Aí tinha muita criança, a criançada ali, não sei se era de escolinha, acredito que o Botafogo tem algum projeto social ali na Tavares Bastos. Tinha muita criança com a camisa do Botafogo e algumas torcidas organizadas contribuíram, né, com o cenário ali, botaram bandeiras do Botafogo, faixas, né, não identificadas com a torcida, mas com o nome Botafogo, né? Então ficou muito legal. E ainda para completar, né, todo esse cenário, a quadra da Tavares Bastos ali de esporte foi reformada com uma logomarca do Botafogo, uma bandeira do Botafogo estilizada com um globo, muito bonito, muito legal, uma ação social, né? Além de levar jogadores, né? Olha só, tio Marlon Freitas, Igor Jesus, Alex Telles e Gregory representaram os jogadores do Botafogo, todos uniformizados, né? Para a sessão de fotos. Eu acredito que a Botafogo TV deva trazer, se não for Botafogo TV, a FIFA, né, trazer algum conteúdo ali gravado, mas eu vi que a Aline Bordalo estava lá e gravou um conteúdo muito legal. A Dona Tereza lá do Catete, oferecendo, ela desesperada, oferecendo um café, um lanche, qualquer coisa para o Marlon Freitas, e os jogadores curtiram muito, né? Jogadores que a gente sabe, né? Muitos deles, o próprio Marlon, veio de comunidade, né? Cresceu numa comunidade, então esse contato com o torcedor ali foi muito bacana, além de, óbvio, né, essa sessão de fotos ali com o troféu. Depois o troféu foi para a praia de Botafogo. O Biriba também estava lá, né? Era o Biriba? Não, era o Bira. O Bira estava lá, enfim, e sessão de fotos, o troféu à noite.
saiu da comunidade, isso é Rio de Janeiro, minha gente, saiu da comunidade e foi para o Jockey Club, onde teve um jantar de gala com, enfim, o Dorcésio, né, diretores ali, enfim, teve pessoal do Camisa 7 também que foi rápido e conseguiu a experiência também participar. Então foi um dia inteiro, né? E hoje, sábado, mais uma oportunidade agora para o torcedor, que é a Camisa 7, ver de pertinho, tirar foto com o troféu lá na loja de General Severiano, tá? É um bom programa aí nesse sabadão, enquanto a gente espera o jogo contra o Bahia, né? Foi muito legal, curti demais as fotos, entrevistas dos jogadores, a criançada com as camisas autografadas pelos jogadores, ali foi uma loucura, né? Parou a Tavares Bastos ali no catete, realmente bem emocionante, né? Acho que os jogadores acabam levando isso para o campo, né? A gente sabe que o Gregory não vai poder atuar, mas no jogo de hoje à noite, né? Mas leva essa energia, né, para os jogadores sentirem ali o calor do torcedor. Achei muito legal essa iniciativa. Depois vai passar por Fluminense, Flamengo, mas aí já não importa, né? Importante que começou por quem tinha que começar, beleza? Vamos falar então do jogo, né? Vamos falar do jogo de logo mais. Uma boa notícia também é que Nathan Fernandes foi relacionado pela primeira vez para essa dobradinha, né? Para essa viagem casada Salvador-Venezuela. E é um jogador que pode pintar no time, já que estamos com muitos desfalques, né? Botei na thumb até a questão dos desfalques do Botafogo, são realmente muito importantes, né? Então o Nathan surge aí como um jogador que pode ganhar os seus primeiros minutos, até mesmo, né, pela força aí da questão de estarmos sem alguns titulares, né? O Botafogo divulgou ontem, confirmou o que a gente já sabia, lesões do Matheus Martins, Alexander Barbosa e Jefferson Savarino, né? O Globo noticiou que as lesões não são sérias, o que também é mais uma boa notícia, né? O Alexander Barbosa, por exemplo, se temia que ele tivesse tido uma fratura no pé, isso já foi descartado, mas o Botafogo não divulgou qual a gravidade, qual o tempo de recuperação. Acho que para segurar um pouco a nossa ansiedade, né? Quanto ao retorno desses jogadores, mas pelo menos aparentemente não perderão tantos jogos assim, né? Vamos falar do nosso adversário, do Bahia, do Rogério Ceni, né? Botafogo e Bahia têm travado aí bons duelos. O Botafogo tem tido dificuldades de vencer o Bahia e hoje a gente tem uma oportunidade, né, nesse reencontro de Renato Paiva com o tricolor de aço, do Botafogo vencer a primeira partida fora de casa. A gente lembra que o Botafogo estreou muito bem contra o Palmeiras no Allianz Parque, poderíamos ter vencido aquele jogo, depois a gente perdeu para o Bragantino fora de casa e perdeu para o Galo também fora de casa. Acho que foram essas partidas no Brasileiro. Então o Botafogo está com dificuldade, e aí eu faço uma reflexão aqui, né? Eu acho que até o momento, por mais que o Botafogo agora tenha de uma semana para cá, né, acumulado 2 vitórias, Fluminense e o Capital, o Botafogo está faltando uma vitória daquela, vamos botar aí entre aspas, inesperada, né? O Botafogo não fez isso até agora. O próprio jogo com o Fluminense, que a gente estava ali desconfiado, né, não acreditando, né, numa vitória alvinegra, se a gente pega o início do Brasileiro, né, olha a tabela, o Fluminense, o Botafogo tem vencido aí, né, há 3 anos que o Botafogo não sabe outro resultado que não é vencer o Fluminense. Então não considero que tenha sido um jogo assim fora, né, da casinha, digamos. Eu acho que chegou esse momento do Botafogo vencer, e acho que tanto o jogo do Bahia hoje à noite como o jogo do Carabobo na terça-feira são partidos que o Botafogo vai ter que se impor, né, para tentar trazer os 3 pontos, né? Especialmente terça-feira, né? O Botafogo vai precisar fazer aquele resultado que talvez ninguém esteja ali muito esperando, né? O Bahia do Rogério Ceni tem seus desfalques também, o goleiro Ronaldo está de fora, o Canu, nosso velho conhecido zagueiro, também é desfalque, certo? E o Gilberto, que também é ex-Botafogo, lateral direito, também é dúvida, né? Ele teve um problema, sentiu uma contusão no jogo de meio de semana contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Então esses são os desfalques do Bahia. O Bahia, que a gente lembra, tem o Caio Alexandre, né? Também ex-Botafogo, tem o Everton Ribeiro, e tem o Eric Puga, também em boa fase, né? Então são alguns jogadores aí, claro, o Cauli, né? Então o quase jogador do Botafogo, Cauli,
Então tem uma boa equipe, né? E jogando em Salvador sempre vai ser um adversário difícil. Lembrando que o Bahia vem de uma vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então certamente teremos a Fonte Nova ali com um grande público, né? Grande torcida contra a gente, né? Pessoal, falei do Nathan Fernandes relacionado. Vamos tentar adivinhar esse time que vai a campo. Não é uma missão fácil, tá? Eu tentei aqui imaginar um time, depois eu vi o provável time divulgado pelo GE, né? Até fiz aqui vários rascunhos, tal, rabisquei, porque realmente o Paiva vai ter que quebrar um pouco a cabeça para escalar, né? Vamos lá. Goleiro John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano. Essa é a zaga que o GE acredita. Claro que os laterais a gente sabe que tem tido aí um revezamento, Matheus Ponte, Vitinho, Alex Telles, Cuiabano. Então vamos lá, John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano. No meio, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, e aí eu não sei se o Alan pode entrar ali nesse meio de campo, se tem a possibilidade do PK, né, que o Paiva é fã, até mesmo do Jefinho. Então um ponto de interrogação aí compondo o meio de campo. E na frente, provavelmente Igor Jesus e Mastriani, que aliás é um esquema que deu certo diante do Fluminense, né? A chance aí menor do Juan Cruz começar jogando ao lado do Igor, né? Esqueci do Arthur, né? Arthur ali pela direita. Então, são várias possibilidades. Vamos ver o que o Paiva vai escalar, né? Logo mais nessa partida importante. Claro que o Botafogo busca a vitória. Acho que um empate, dependendo das circunstâncias do jogo, não será de todo ruim, né? Dado aí tantos desfalques, né, da equipe. E, claro, para que o Botafogo siga embalado depois de 2 vitórias, Fluminense e Capital, a gente consiga um bom resultado, uma boa atuação, né, mesmo com tantas reservas, para na terça-feira fazer um jogo importantíssimo lá na Venezuela. Beleza, galera? É isso por hoje. Comenta aí embaixo qual o seu palpite para o jogo, qual a escalação que você colocaria em campo, né, dessas alternativas aí que eu dei, né? Acho que o Jefinho é um cara que mostrou que tá afim, né? No último jogo deixou uma boa impressão, mas pode ser que ele comece com o PK, né? Uma escalação mais conservadora e lance o Jefinho ao longo da partida. Vamos ver o que o Paiva vai fazer nesse confronto, né, contra o seu ex-clube, o Bahia. Beleza? Deixa seu like, comenta aí embaixo seu palpite e se você não é inscrito, tá dando mole, se inscreva, tamo junto. Fogão, sempre pra cima!